Meu nome é Geraldo Ventura. Vamos ver no vídeo a parte número 15 do curso Basicão da Matemática. Essa é a aula número 15 que vai tratar do assunto chamado fatoração de monômios, polinômios e números. Então, que bom que você veio, né? Essa é a aula número 15. Então tá lá, ó, fatoração, segunda parte do curso que eu chamei de Basicão da Matemática. São os conteúdos principais conteúdos do primeiro grau até o nono ano. Então, fatoração é o número 15, que vem a ser isso. Então, se você pegar na internet, tá lá. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou expressão como produto de fatores, né? Tipo esse aqui, ó, 24, antecipando. Ó, 24 é um produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Só números primos, né? Em geral, você decompõe esses números só em fatores primos. Nós já vimos isso, né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. O número é primo quando ele só tem duas divisões, por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 3. Só é possível dividir o 3 por um e por 3, né? O 24 não, o 24 é decomposto assim. Agora, quantas vezes aparece o 2? Três vezes, né? Quantas vezes aparece o 3? Uma única vez, né? Aqui, outro exemplo, aqui já é um polinômio. Então, 2x mais 2y mais 8w é um polinômio, né? Então, o que eu coloquei em evidência? O 2, porque esse 8 é a mesma coisa, 2 vezes 4, ou 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 4 é 8. Aí tiro o 8 e coloco o 2 vezes 4. W. Aí coloco o 2 em evidência. Aí fica x mais y mais 4w. Porque 8 dividido por 2 é 4. Adiantando aqui um caso de fatoração. Então, ao escrever um polinômio como a multiplicação de outros polinômios, frequentemente nós conseguimos simplificar a expressão. Então, para que serve a fatoração? Serve para você simplificar. A matemática, eu já falei, ela é uma ferramenta. O que é uma ferramenta? É um tipo aí, um martelo, um prego, um serrote, uma furadeira, né? Seja o que for. Você vai fazer, por exemplo, um armário. Você precisa de ter essa ferramenta, né? Tipo a furadeira, o martelo, a serra, seja o que for. Então, serve para isso, para você simplificar as expressões, porque nem toda expressão, seja polinomial ou aritmética, você vai conseguir resolver sem simplificar. Então, serve para isso. É como se você tivesse. Antes a gente tinha os produtos notáveis, que era tipo uma sanfona fechada, você ia abrir. Aqui é o contrário. Você tem uma sanfona aberta e você vai fechar essa sanfona. Tipo isso, né? Fazendo uma analogia. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu já possuía esses vídeos no YouTube aí, aula um, aula 2, aula 3. Então eu juntei tudo no mesmo vídeo, que é o que nós vamos ver, ok? Então vamos lá, vou juntar os três vídeos num só. Caso você já tenha conhecimento básico, você avança, né? Certo? Hoje em dia o YouTube te dá a oportunidade de avançar, né, o vídeo, ou mesmo até as nossas falas, né? A velocidade da fala. Então, de repente, você fala, esse cara é muito devagar. Então, você vai dar aumento a velocidade para 1,5, 1,75, duas vezes, eu acho que o máximo, né? Que ele avança a voz. Então, você faz isso. Então, vamos lá. Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula fatoração, aula número 1. Fatorar em matemática significa arrumar um produto, uma multiplicação. Comparado ao futebol, seriam os fundamentos, né? No futebol aí você treina aí os fundamentos, como é que cobra uma lateral, domina uma bola. Então a fatoração em matemática, ela vai servir o quê? Para você resolver equações, para você tirar o máximo divisor comum, mínimo de comum de expressões algébricas e por aí vai. Então era um meio, não um fim. Fatorar um número significa decompor o número em um produto de fatores primos. Bom, os números primos nós sabemos que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai. O número é primo quando ele possui duas divisões exatas. Você consegue dividir o número por 1, tipo 19. 19 dividido por 1 é 19, sobra resto 0. 19 dividido por 19, que é ele próprio, dá 1 e sobra 0. Então, duas divisões exatas. Não me interessa a divisão que sobra resto, tipo essa daqui. Por isso que o número é primo.
Exemplo, decompor 60 em fatores primos. 60 dividido por 2, você começa sempre do menor, se for possível, né? Então 60 é divisível por 2, dá 30. 30 ainda continua sendo divisível por 2, que dá 15. 15 é divisível por 3, que dá 5. 5 dividido por 5 dá 1, sempre do menor para o maior. Então 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que eu escrevo em forma de potência, ó, base expoente, porque o 2 apareceu duas vezes na fatoração, e o 3 uma única vez, o 5 uma única vez. Exemplo B. Decompor o 15. Ó, 15 dividido por 3 é 5, dividido por 5 é 1. Então, 15 é 3 é 5. Está fatorado. Agora, fatorar uma expressão algébrica significa escrevê-la na forma de um produto de expressões mais simples, ou seja, produto é resultados da multiplicação. Existem vários casos. O primeiro caso de fatoração chama-se fator comum em evidência. Então está aqui o polinômio dado, o fator comum é a letra x, o comum que aparece aqui e aqui. Evidência porque eu vou colocar o x em destaque. Então x vezes, abre parênteses. Aí eu vou lá na minha cabeça e divido ax por x. Corto o x com o x da letra A. Depois eu divido bx pelo termo que está em evidência, sempre por ele. Então está aqui, lá na minha cabeça. Ó, bx dividido por x, corto o x com o x, sobra a letra B. Esse é o resultado da fatoração. Exemplo, 5x mais 5y, o fator comum aqui é o 5. 5x dividido por 5 é x. 5y dividido por 5 é y. Exemplo 2. 6x ao cubo de y menos 9x ao quadrado vezes y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado. O maior divisor comum entre 6 e 9 é 3. Se tiver problema em máximo divisor comum, postamos uma aula aí na internet, você procura aula sobre máximo divisor comum e mínimo comum. Entre as letras x ao cubo e x ao quadrado, o menor expoente é x ao quadrado. Você pega a letra sempre, toma a letra sempre com o menor expoente. y1 e y2, o menor expoente y1. Esse é o termo que fica em evidência. Aí lá na sua cabeça você divide, ó, 6 dividido por 3, 2. x3 dividido por x2 é x1, conserva a base, subtrai o expoente. y1 dividido por y1 é y0. Aí você não escreve nada, porque já tem termos aqui. 9 dividido por 3 é 3. E x2 e y2 se subtrai o expoente, ó, 2 menos 1, 1, que é o expoente do y. Aqui, o maior divisor comum entre 21, 14 e 35 é o número 7. E as letras x2, x, x. Menor expoente é x1. Agora, y aparece aqui, não aparece aqui. Z aparece aqui, mas não aparece no termo do meio. Então, esse é o fator comum que fica em evidência. Aí você divide. 21 dividido por 7, 3. 14 dividido por 7, 2. 35 dividido por 7, 5. Depois você vai nas variáveis. x2 dividido por x1 é x1. YZ, repetiu. Aqui no meio, ó, repete a letra W. E aqui repete a letra Z, porque ela não é do fator comum. O segundo caso de fatoração chama-se fatoração por agrupamento, por grupos. Exemplo, tá lá o polinômio. Nesse primeiro grupo aqui, o termo comum é a letra x. E aqui, nesse segundo grupo, a letra comum é a letra y, fator comum. Então eu coloco aqui o x em evidência e aqui eu coloco nesse grupo o y em evidência. Ora, o a mais b, que está dentro do parênteses, essa expressão, ela é fator comum. Então eu coloco a expressão em evidência. Como eu já disse, você pega essa expressão x que multiplica a mais b, divide por a mais b, corta a mais b com a mais b, sobra x. E a mesma coisa você faz com essa expressão dividido por essa, que dá y. Os termos que estão fora do parênteses, ele aqui, ó, x e y, coloca aí dentro do parênteses. Exemplo, primeiro exemplo. Ora, aqui eu coloco 5 em evidência e aqui a letra W, que é fator comum nos grupos. Então, 5x dividido por 5, x. 5y dividido por 5, y. WX dividido por W, x. E WY dividido por W, y. Esse y mais W é fator comum. Eu coloco ele em evidência. Vai ficar 5 mais W dentro do parênteses. Olha ele aqui, ó. Outro exemplo, 4a ao quadrado mais 4ac menos ab menos bc. Eu coloco o 4a em evidência. E aqui eu coloco o menos b em evidência, negativo, né? Porque todos os dois são negativos. E sai dividindo. 4a2 dividido por 4a é a. 4ac dividido por 4a é c. Menos b dividido, menos ab dividido por menos b é mais a. E bc dividido por menos b é mais c. Menos dividido por menos é mais. A mais C é fator comum, coloque ele em evidência. Então fica 4A menos B. Outro exemplo, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1.
eu coloco no primeiro grupo x ao quadrado em evidência, é o menor expoente, e aqui eu coloco o número 1. Você observa que eu coloquei 1 aqui na frente do x, o coeficiente dele é 1. Então você tem que enxergar isso. Não está, mas você enxerga. Coloco x2 em evidência no primeiro grupo, e aqui eu coloco o número 1 em evidência. Fazendo isso, eu tenho x mais 1, fator comum. Coloco ele em evidência. E x3 dividido por x2 é uma observação aqui, ó. Conserva a base, subtrai esse expoente, x elevado a zero. Todo número elevado a zero vale 1. Por isso que está aqui, ó, x2 dividido por x2, 1. Então esse é o termo fatorado. O terceiro caso de fatoração chama-se diferença entre dois quadrados. Nós vimos lá nos produtos notáveis que o produto de A mais B por A menos B é A2 menos B2. Chama-se diferença de dois quadrados. Então, escrevendo de trás para frente, daqui para cá, ó, o A2 menos B2 é o produto de A mais B por A menos B. É isso que você tem que saber. Como é que é feito o exercício? Diferença de dois quadrados. Você extrai a raiz quadrada de 49x2 e a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 49 é 7. A variável você divide o expoente pelo índice. Ó, 2 por 2, 1. Só que aqui é a letra x. Não há. E 25 dividido por 5 é 5. Então você coloca 7x mais 5 vezes 7x menos 5. A raiz quadrada de x à sexta. 6 dividido por 2, 3. E a raiz quadrada de y à oitava sobre 81. 8 dividido por 2, 4. E a raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então você tem lá x ao cubo, né? Mais y à quarta vezes 9, vezes x ao cubo, menos y à quarta vezes 9. Exemplo 3. X à oitava é menos 1. Raiz quadrada de x à oitava é x à quarta. Agora, você observa que isso aqui admite nova fatoração. Ó. Raiz quadrada de x4 é x2. E isso aqui, fatorando pela segunda vez consecutiva, eu extraio a raiz de x2, que é x, e a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, eu fatorei a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Então, extrair a raiz de x à quarta, que é x ao quadrado. Extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x à primeira. Então, fatorei uma vez, duas, três vezes. Até a próxima videoaula. Eu sou Geraldo Ventura. Nós vamos ver nessa videoaula, aula 2, fatoração, continuação de fatoração. O quarto caso de fatoração chama-se trinômio quadrado perfeito, TQP. Abreviando aí. Vimos nos produtos notáveis que o quadrado da soma de dois termos, o quadrado de A mais B, é A2 mais 2AB mais B2. Isso aqui é o trinômio, ó, um termo, dois termos, três termos. Chama-se trinômio quadrado perfeito. Escrevendo da direita para a esquerda, temos que A2 mais 2AB mais B2 é o quadrado de A mais B. Então, essa é a forma fatorada do trinômio. Vimos isso aí em produtos notáveis. Vimos também em produtos notáveis que o quadrado da diferença de dois termos, o quadrado da diferença de A menos B, é A2 menos 2AB mais B2. Então, nós podemos ter esses dois trinômios. A2 menos 2AB mais B ao quadrado é igual ao quadrado de A menos B. Exemplo, fatorar. Então aqui foi dado um trinômio, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. O primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo é 10x e o terceiro termo 25. Nós vamos para o processo de reconhecimento, para ver se isso aí é um trinômio quadrado perfeito. Ora, a primeira coisa que eu devo encontrar é duas raízes quadradas exatas do trinômio. Então eu olho o trinômio, ó, x ao quadrado, 10x mais 25, e vejo o que possui raiz exata. Então, no nosso caso aqui, existe raiz quadrada de x2 e raiz quadrada de 25. 10x não tem uma raiz exata, não. Ó. Então, eu vou tomar a raiz quadrada do x2 e a raiz quadrada do 25. Ora, a raiz quadrada de x2 basta cancelar o índice com o expoente. Ó, 2 por 2, 1. Então, fica x. E a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, ela possui o trinômio possui duas raízes exatas. Agora, eu vou multiplicar essas raízes pelo número 2. Esse 2 é da regra de produtos notáveis. Então, se você não aprendeu produtos notáveis, veja aí a videoaula aí, anterior, né, postada aí na internet, aí, estude aí produtos notáveis. Então, esse 2 aqui que eu estou multiplicando as raízes, a raiz x e a raiz 5, vem da forma dos produtos notáveis. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. 10x. Tá lá. Aí eu comparo com um termo que não possuía raiz, que era 10x. É igual, ó. 10x, 10x. São iguais. O produto aqui, 10x, é igual ao termo que não possuía raiz. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. Porque se fosse diferente, ele não seria
um trinômio quadrado perfeito. Nem todo trinômio é quadrado perfeito. Então a resposta é uma raiz mais a outra, tudo isso elevado ao quadrado. Então é o quadrado de uma raiz mais a outra ao quadrado. Isso aqui é a resposta. Então, trinômio fatorado é o quadrado de x mais 5. Exemplo 2. Ora, eu vou para o processo. 9w à sexta menos 24w ao cubo mais 16. Processo é o quê? Encontrar duas raízes exatas do trinômio. Então eu olho o trinômio, 9w à sexta. Tem raiz? Tem, coloca ele aqui. 24 tem raiz exata? Não, não tem. Não tem raiz quadrada, não. Exata, não. E 16 possui raiz. Então esse termo e esse termo. A raiz quadrada de 9w à sexta é 3w ao cubo. Por quê? Porque eu dividi o 6 por 2. 6 dividido por 2 é w ao cubo. E raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E a raiz quadrada de 16 nós sabemos que é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Agora eu vou multiplicar isso aí pelo número 2, lá da fórmula dos produtos notáveis. Então esse 2 aqui, ele está saindo da fórmula dos produtos notáveis. Então multiplicando as raízes pelo número 2. 3w ao cubo, está aqui, é outra raiz 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24w ao cubo. Aí eu comparo. Ora, é o mesmo termo lá. 24w ao cubo. 24w ao cubo. Só que aqui é negativo. Ó. Se é negativo, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, de produtos notáveis. Ó. Isso aqui que eu vou usar. Esse trinômio. Então, é uma raiz, 3w ao cubo, menos 4 ao quadrado. Então, todas as vezes que aqui for menos, esse termo aqui que não tem raiz, aqui é menos. Quando for mais, que seria mais. Então, 3w ao cubo menos 4, tudo elevado ao quadrado. Quinto caso de fatoração chama-se trinômio do segundo grau, do tipo x ao quadrado mais sx mais p. Esse s vem de soma e esse p de produto. Lá dos produtos notáveis, nós vimos que x mais p vezes x mais q é x2 mais sx mais p. Esse s significa que é um p mais um q e P vezes Q, P de produto e S de soma. Então, se você não entendeu nada disso, veja as aulas aí de produtos notáveis. Então, exemplo, fatorar x ao quadrado mais 7x mais 10. Ora, o que nós devemos fazer é procurar dois números cuja soma seja o número 7 e cujo produto seja o número 10. Então, nós temos que tentar isso aí de cabeça. No caso, é o 2 e o 5. Ó. 2 mais 5 vai te dar 7. E 2 vezes 5 vai te dar 10. Quando você estiver na oitava série, você vai ver as equações de segundo grau, você chama isso aqui de zero e resolve lá enquanto as raízes, vai ficar mais fácil. Agora, se você está na sétima série, isso é de cabeça mesmo. Dois números cuja soma tem o resultado 7 e cujo produto tem o resultado 10. Então é 2 e 5. Né? Então o polinômio fatorado é x mais o 2 vezes x mais o 5. Outro exemplo. X ao quadrado mais 3x menos 10. Devemos encontrar dois números que somados te dê a resposta, a soma igual a 3, e cujo produto seja igual a menos 10. Então é menos 2 e 5. Ó. Menos 2 somado com 5 é 3. Subtrai e dá o sinal do maior. 5 menos 2, 3. E menos 2 multiplicado por 5 é menos 10. Então nós vamos ter lá ó, x menos 2 vezes x mais 5. Né? Então você encontra isso aí de cabeça por tentativa. O sexto caso de fatoração e o sétimo caso de fatoração é a diferença de dois cubos. Então, sexto caso, a ao cubo menos b ao cubo. Isso fatorado é a menos b que multiplica a2 mais ab mais b2. Você pode multiplicar isso aí gradativamente, você vai ver que é a ao cubo menos b ao cubo. E o sétimo caso é a soma de dois cubos. O cubo de A mais o cubo de B. Isso é A mais B vezes A2 menos AB mais B2. Você observa que a diferença está aqui. Ó. Quando aqui é menos, aqui é menos. Mas em compensação, o produto aqui é mais. E quando aqui é mais, aqui também é mais, só que aqui o produto é menos. Então a diferença das duas regras está nesse sinalzinho aqui. Ó. Okay? E aí nesse aqui. Então quando ele é mais, aqui é menos. Quando aqui é menos, aqui é mais. Aí você decora isso daí. Exemplo, fatorar 8x ao cubo menos 1. Ora, o que nós devemos fazer é um processo de reconhecimento. Eu vou extrair a raiz cúbica de 8x ao cubo e a raiz cúbica de 1. Né?
Então a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes multiplicado dá 8. E aqui você divide, 3 dividido por 3, 1. Então a raiz cúbica de 8x ao cubo é 2x. E a raiz cúbica de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então vamos lá, a resposta. Então nós temos uma raiz menos a outra, que é 2x menos 1, vezes o quadrado da primeira raiz. O quadrado de 2x é 4x2. E o produto das duas raízes, 2x vezes 1, que é 2x, é ele aqui. E o quadrado da segunda raiz, quadrado de 1 é 1 vezes 1, que é 1. Outro exemplo, fatorar 27x ao cubo mais 1. Vamos extrair a raiz cúbica do primeiro termo e a raiz cúbica do segundo termo. A raiz cúbica de 27x ao cubo é 3x. Ora, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. O número multiplicado 3 vezes consecutivo por ele mesmo. E o expoente eu divido, 3 por 3, 1. E a raiz cúbica de 1 nós já vimos, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, a resposta é uma raiz mais a outra, que é 3x mais 1, aqui, ó. Uma raiz mais a outra raiz, 3x mais 1. O quadrado de 3x, que é 9x2. A primeira raiz multiplicada pela segunda, então 3x vezes 1, que é igual a 3x. E o quadrado da segunda raiz, que é o número 1. Até a próxima videoaula. Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula fatoração, aula número 3. Casos combinados de fatoração. Essa aula se destina à resolução de exercícios. Então, para fatorar uma expressão algébrica, nós iremos aplicar 2 ou mais casos de fatoração. Então, vai ser dado um exercício, e aí nós vamos aplicar nesse exercício um caso de fatoração, logo em seguida outro caso de fatoração, e por aí vai. 2 ou mais casos. Exemplo 1. Fatorar 7x ao quadrado menos 7y ao quadrado. Ora, a primeira coisa que eu devo buscar nesse tipo de exercício é ver se é possível colocar algum fator em evidência. No caso, é possível. Então, eu começo sempre por essa pergunta. É possível colocar em evidência algum fator? Se for, ótimo. Se não for possível, eu procuro outros casos de fatoração que nós vimos em aula 1, aula número 2, nas aulas passadas. Então, eu vou colocar o 7 em evidência, que é um fator comum. 7x2 dividido por 7 é x2. 7y2 dividido por 7 é y2. Está aqui fatorado. Fatorei a primeira vez. Agora eu vou fatorar a segunda vez, consecutiva. x2 menos y2 é a diferença de dois quadrados. Isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. A raiz quadrada de x2 é x, a raiz quadrada de y2 é y. Então é 7 vezes x mais y, que é a soma das raízes, vezes a diferença das raízes, x menos y. Exemplo 2. Aqui eu tenho um polinômio com 4 termos, né, uma expressão algébrica com 4 termos. Aqui eu poderia colocar o x em evidência, aqui eu não poderia colocar nada em evidência. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou agrupar esses 3 primeiros termos e vou verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito. Se você não está entendendo o que é um trinômio quadrado perfeito, assista a aula aí, número 2. Então, TQP, trinômio quadrado perfeito. Eu tento duas raízes exatas. x2 tem raiz? Tem. 6 tem raiz exata? Não. 9 tem? Tem. Então, eu tento as raízes, x2 e 9. A raiz de x2 é x e a raiz quadrada de 9 é 3. Depois eu multiplico tudo pelo número 2. Esse 2 ele vem, né, da fórmula de produtos notáveis. Eu não tirei isso da minha cabeça, não. Vou multiplicar por 2 dessa regra de produtos notáveis. As raízes, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Então, trinômio quadrado perfeito fatorado é x menos 3 ao quadrado, porque aqui é menos, ó. Então, uma raiz menos a outra elevada ao quadrado. E repetir o y2. Tá lá, ó. y2 eu repeti. Agora eu vou fatorar novamente. Isso aqui é a diferença de dois quadrados. Que é essa regra aqui, ó. A2 menos B2 é A mais B vezes A menos B. Isso aqui faz o papel do A, isso aqui faz o papel do B. Então, a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado é x menos 3. E a raiz quadrada de y2 é y. Então, está aqui a soma da raiz e a diferença da raiz. Então, uma raiz mais a outra, uma raiz menos a outra. Exemplo número 3. 2x ao quadrado mais 18x mais 28. É possível colocar o número 2 em evidência, que é o máximo divisor comum. 2x2 por 2 é x2. 18x dividido por 2 é 9x. 28 dividido por 2 é 14.
O que ficou aqui dentro não é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro, que não existe duas raízes exatas aqui, né? Então, nós devemos procurar dois números cuja soma seja 9 e cujo produto seja 14. É o número 2 e o número 7. Então, 2 mais 7 é 9. 2 vezes 7, 14. Então, duas vezes a soma, que é o número 2, e o produto, que é o número 7. Esse é um dos casos de fatoração. Se você não entendeu, veja a aula anterior, número 2. Então, 2 vezes x mais 2 vezes x mais 7 é o polinômio fatorado completamente. Exercício 4. 3x à quarta menos 12. Eu vou colocar o 3 em evidência, que é o máximo divisor comum. 3x à quarta dividido por 3 é x à quarta. 12 dividido por 3 é 4, negativo. Ora, que ficou aqui dentro, x à quarta menos 4, eu vou fatorar novamente. Isso aqui é a diferença de 2 quadrados. A raiz quadrada de x4 é x2, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, é o produto da soma pela diferença das raízes. Então, 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 2. Exercício 5, eu vou agrupar. Aqui eu vou colocar o A em evidência, aqui o B e aqui o C. Então, A2 dividido por A é A. 2A dividido por 2 é A. AB dividido por B é A. 2B dividido por B é 2. AC dividido por C é A. 2C dividido por C é menos 2. Aí, finalmente, eu coloco o A menos 2 em evidência, que é o novo fator comum. Fatorando novamente. Então, fica A mais B mais C dentro do segundo parênteses. Então, aí o polinômio fatorado. Exercício 6. Vou colocar aqui o x em evidência. Nesse grupo aqui eu vou colocar o 2. E nesse grupo aqui eu vou colocar o A. Né? Então, fica x vezes y menos 3, mais 2 vezes y menos 3. E aqui eu coloquei o menos A. Ó. Menos dividido por menos é mais, e mais dividido por menos é menos. Você observa que eu coloquei aqui menos A em evidência. Y menos 3, y menos 3, y menos 3 é o novo fator comum. Coloquei ele em evidência. Ficou x mais 2 menos A. O que está fora do parênteses aqui, ó, x, o 2 e o menos A. Exercício 7. Eu vou colocar o 3 em evidência, que é fator comum. Então, 3x ao cubo dividido por 3 é x ao cubo. 24 dividido por 3 é 8. Isso aqui é o cubo da diferença de dois termos. É esse tipo de fatoração. Diferença de dois cubos. A ao cubo menos B ao cubo. É A menos B vezes A2 mais AB mais B2. Aula anterior. Então, a raiz cúbica de x ao cubo é x. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E x vezes x vezes x é x ao cubo. Corta, corta. Então, temos lá o polinômio fatorado. Uma raiz menos a outra. Está aqui, ó, uma raiz menos a outra. O quadrado da primeira raiz. A primeira raiz é x, x ao quadrado. Produto das duas raízes, 2 vezes x, 2x. E o quadrado da segunda raiz. O quadrado de 2 é 4. Então, uma raiz menos a outra, multiplicado pelo quadrado da primeira raiz, mais o produto da primeira pela segunda raiz, mais o quadrado da segunda raiz. Até a próxima videoaula.